Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor. A paz do Senhor, meus amados queridos irmãos, amém. Quem já sentiu a unção do Senhor neste lugar? Jesus está aqui, né, igreja? Ele já falou conosco e vai continuar falando. Eu peço aos irmãos que, por favor, abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 21. Esta foi a palavra que o Senhor me confiou para esta tarde. Eu orando ali, pedindo uma direção ao Senhor. E eu confesso, não é conversa de pregador, amados e queridos irmãos. Quando a gente fala que Deus muda a direção da palavra, é porque o Espírito Santo de Deus marcou o dia, marcou a hora, marcou o lugar. Porque foi a glória dele que atraiu cada um que está aqui neste lugar e cada um que está ali do outro lado assistindo. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que a gente enfrenta, Ele sabe o que a gente passa. Ele sabe qual é a resposta que Ele quer nos dar. Muitas vezes a gente quer ouvir algo da parte do Senhor, mas nem tudo que a gente quer ouvir da parte do Senhor é o que Jesus Cristo quer nos falar. É o que verdadeiramente Ele quer nos dizer neste dia de hoje. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, que eu te espero nessa tarde. Eu quero render graças ao Senhor, amados, por esta rica e santa oportunidade. Quero agradecer pela vida dos nossos pastores, o pastor Chico Chagas e a pastora Jossanete, que tem nos dado a confiabilidade de estarmos aqui fazendo algo tão sério, que é ministrar a palavra do Senhor. E no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, no versículo 21, eu vou deixar apenas um versículo nessa tarde, em nome de Jesus, que diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Diga amém por esta palavra, igreja. Amém? Amados, e só mais um pouco, em concordância com a oração da nossa irmã Elisângela, eu peço que você, com as tuas palavras, feche seus olhos, coloque a mão no teu coração e peça você mesmo com as tuas palavras. Pai amado, Pai querido, dono do céu e da terra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós fizemos menção da Tua palavra. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra, Senhor Jesus, que penetra no nosso íntimo, dividindo as intenções do nosso coração e do nosso pensamento. Senhor, nesta tarde, fala conosco, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Senhor, nesta tarde, para curar, para libertar, para salvar, Senhor Jesus, e nós já te pedimos, repreende, Senhor, nesta tarde, todo espírito de distração, Senhor. Prepara os nossos corações, que os nossos corações, Senhor, estejam a terra fértil, Pai, para que nós possamos receber da Tua semente e nós venhamos florescer nos Teus atos, Senhor. É assim que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém, amados queridos. Amados, quando o Senhor me deu esta palavra, eu sempre peço o que Ele quer revelar através das Escrituras Sagradas. E aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, começa a Bíblia dizendo que os escribas, os religiosos daquela época, eles vieram até Jesus, eles vieram de Jerusalém e vieram aos pés de Jesus. Nós sabemos que naquela época a fama de Jesus se espalhou por todo aquele lugar onde ele entrava. Jesus, ele já tinha operado milagres e maravilhas. Jesus, por onde ele passava, havia milagre. Cego começava a enxergar, paralítico começava a andar, endemoniados eram libertos, e onde ele entrava havia cura, havia libertação e havia salvação.
E a fama de Jesus naquela época não poderia ser diferente. Começou a ser expandida. Todo mundo ouvia falar de Jesus. E os fariseus chegaram aos pés de Jesus, murmurando, porque eles não queriam ver os milagres e maravilhas. Eles não queriam aceitar os que estavam libertos, os que estavam sendo salvos, aqueles que viam a luz, mas eles estavam olhando para os cargos que eles poderiam perder, para os seus próprios interesses. E a Bíblia diz que aquele povo chegaram a Jesus dizendo: por que que os teus discípulos transgridem as tradições? Por que que os seus discípulos, eles não seguem as leis? E Jesus teve um momento que olhou para aquele povo e disse assim para aquele povo: hipócritas, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo que aquele povo, eles honram-me com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Com a boca eles bendizem, mas com o coração eles maldizem. Jesus estava querendo explicar para aquele povo naquele momento, ensinar para eles o significado da verdadeira adoração. Aleluia! O verdadeiro significado da verdadeiro clamor. Porque aquele povo, amados e queridos irmãos, eles estavam sim com os corações endurecidos. Eles estavam indo pela lei, eles estavam indo pela doutrina ensinada por homens, preceitos de cegos que guiavam outros cegos. E a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que Jesus, ele partindo dali, de onde ele estava, daquela região do povo judeu, e foi para uma região gentia. Que região era essa? A região de Tiro e de Sidom. Uma região a qual aqueles habitantes, eles eram discriminados pelos judeus, porque eles adoravam a outros deuses. Eles viviam um cenário de prostituição. Eles viviam um cenário de vaidade. Eles viviam um cenário de culto e práticas imorais, sacrifícios culturais. Mas Jesus foi para aquele lugar. Amados, e quando ele estava naquele lugar, quando ele estava caminhando por aquela região, toda a multidão estava o acompanhando. Toda a multidão estava indo porque Jesus ele ensinava. Jesus ele veio falar que o reino dos céus estava ali, que os reinos dos céus estava para chegar, e aquele povo teria que se arrepender, porque ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando ele estava ensinando ali, a Bíblia diz que uma mulher cananeia clamou. Uma mulher cananeia clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque a filha dela estava em casa, terrivelmente endemoniada. Aquela mulher, amados e queridos irmãos, ela estava vivendo em um cenário em que Satanás estava oprimindo ela. Satanás estava contra ela. Mas ela foi o quê? Ela foi em direção, sabe por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus. Mateus ele não narra, mas Marcos ele diz: e ela ouvindo falar de Jesus. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E quando aquela mulher, amados e queridos irmãos, ela ouviu falar que aquele homem, ele curava, ele libertava, ele transformava, ela transformou uma fé dela e ela disse: eu irei, por mais que eu não faça parte da aliança, por mais que eu não seja aceita naquele ambiente, mas eu vou porque eu sei quem é ele. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz, amados, que quando ela ouviu falar de Jesus, ela dizia: se tão somente eu tocar na orla das tuas vestes, eu serei curada. Aleluia. Não importa quanto tempo eu estou passando nessa situação, não importa quanto tempo eu estou enfrentando este cenário, eu sei que se eu for, que se eu romper, que se a minha adoração for verdadeira, eu serei curada. E aquela mulher, amados, ela adorou ao Senhor de uma maneira que nem os próprios judeus estavam adorando.
Ela adorou ao Senhor, porque a Bíblia diz: adorai ao Senhor, da glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor de acordo com a beleza da tua santidade. Se nós lermos o texto rapidamente, igreja, a gente acha que aquela mulher só estava pedindo socorro para a tua casa. A gente acha que aquela mulher só estava pedindo socorro para a tua família. Mas a Bíblia diz que ela diz: tem misericórdia de mim. Quantas vezes nós pedimos socorro pelos nossos? Quantas vezes nós pedimos socorro pela nossa casa, sendo que nós que estamos dilaceradas, sendo que nós que precisamos de cura, sendo que nós que precisamos de restauração, sendo que a misericórdia precisa ser primeiramente em nós. Nós socamos tanto na nossa casa, na nossa família, no ambiente que nós vivemos, e esquecemos de pedir por nós. Aleluia. Mas a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que ela reconheceu o Senhor. Ela reconheceu que só Ele poderia, sim, te dar o que ela necessitava. Ela clamou por misericórdia. Clamar por misericórdia, igreja, é você reconhecer que você não pode fazer com as tuas próprias mãos, mas Ele pode todas as coisas. Clamar por misericórdia é você entender que as feridas que estão no teu interior, que aquilo que você já viveu, que aquilo que você já passou e que você está passando, não depende das nossas palavras, não depende do que nós temos nas nossas próprias mãos, mas depende do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, que se levantou para desfazer tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos paralisa. Aleluia! Eu falo isso, sabe por quê, igreja? Às vezes parece até ser repetitivo o que eu falo, mas não é, porque sempre tem alguém escolhido pelo céu para ouvir o que o Senhor quer falar através da nossa boca. Eu também me encontrei no cenário de Tiro e Sidom. Eu também me encontrei em um cenário que as pessoas diziam: não tem mais jeito, não tem mais salvação. Eu também me encontrei em um cenário que eu vivia presa em mim mesma, a depressão, as injustiças, os traumas, as agressões físicas. É bem verdade que nós sabemos que tudo isso se constrói algo dentro de nós, que a gente acha que não tem mais jeito. E perceba que quando a gente está em esse ciclo dentro de nós, adoecidas, a gente começa a adoecer quem está próximo da gente também. Porque a gente ouviu tantas palavras contrárias que as maldições hereditárias vai fazer com que a gente faça o mesmo com os nossos, com aquele que não nos feriu, com aqueles que não têm culpa. Eu não estou falando aqui que o que acontece com os nossos filhos, com a nossa casa, são tudo aquilo que a gente, bagagens do passado, não. Eu estou falando, amada igreja, que quando nós não somos curadas, nós não temos forças de pedir misericórdia por ninguém. Quando nós não somos transformados pelo céu, quando nós não clamamos por misericórdia pelas nossas vidas, nós não conseguimos ir adiante, nós sempre vamos desviar na direita e na esquerda. Perceba, amados e queridos irmãos, que essa mulher, aleluia, glória a Deus, ela clamou por Jesus, ela clamou por misericórdia. E a Bíblia diz, o texto fala, veja bem, ele não respondeu palavra. Ele não respondeu palavra. Jesus está falando para você nesta tarde: não é porque eu estou em silêncio que eu não estou vendo o teu clamor. Não é porque eu estou em silêncio que eu não estou vendo você clamar, que eu não estou te ouvindo, que os meus olhos não estão fitados em você. Jesus não respondeu palavra, mas aquela mulher entendeu que por mais que ele não respondesse, mas os olhos dele estavam fitados para ela, como se diz assim: continue,
não pare. Você está indo no caminho certo, você está fazendo a adoração certa, você está clamando por misericórdia, continue, aleluia. A palavra diz, amados e queridos irmãos, que Daniel, ele estava clamando ao Senhor há muito tempo. Ele estava em uma guerra espiritual, 3 semanas e nenhuma resposta. Mas a Bíblia diz, lá em Daniel no capítulo 10, versículo 12, que o anjo do Senhor se manifestou para ele e olhou para ele e disse assim: não temas, Daniel. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, veja bem, desde o primeiro dia, glória a Deus, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O que é que o Senhor está dizendo para você essa tarde? Não pare de clamar, não pare de adorar, continue, porque eu estou te vindo, eu estou te ouvindo, eu estou te vendo. Eu chegarei com a resposta certa, no tempo certo, na hora certa, o milagre vai acontecer. Por mais que aquela mulher começasse a adorar, a clamar, as pessoas que estavam ali, amados, elas ficaram incomodadas. Muitas pessoas vão chegar para você e vai dizer assim: por que é que tu clamas há muito tempo? Por que é que você está fazendo isso? Os próprios falaram com Jesus, mas Jesus não foi ouvir e nem foi falar com quem estava incomodado, não, igreja. Jesus foi falar com quem estava adorando. Ei, as pessoas, elas não vão entender o propósito que Deus tem para com a tua vida, glória a Deus. Ele fala com quem está de pé, ele fala com quem está clamando, ele fala com quem está se humilhando. Jesus respondeu às palavras daquela mulher, ele não estava insultando ela. Ele estava tão somente revelando para aquele povo o que significava uma verdadeira adoração. Por mais que se levante, eu não paro. Por mais que eu ouça palavra contrária, eu não paro. Por mais que os de casa se levantem contra mim, eu não paro. Eu não paro. Aquela mulher, ela não olhava para vozes contrárias. Aquela mulher olhava para o alvo, porque é do alvo que vem o nosso socorro. Aleluia. É dele que vem o nosso socorro. É dele que vem a nossa resposta. Porque com Jesus Cristo está a força, com Jesus Cristo está o poder, é dele, para a honra e glória dele, aleluia. Ela não se ofende quando ela recebe uma resposta que ela não quer ouvir, mas ela reconhece que ela não fazia parte daquela aliança, que ela era uma mulher sim, grega, serofenícia, aleluia. Mas ela não desistiu, ela reconheceu a sua posição, aleluia. Quando Jesus olhou para ela e falou em relação aos cachorrinhos, mas ela olhou para Jesus e ela disse assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher, ela já tinha ouvido falar do milagre e ela guardou no teu coração que Jesus, quando alimentou aquele mais de 5.000 homens, aleluia, 5.000 homens foi alimentado pelo pão do Senhor, fora crianças e mulheres. Ela entendeu que 5.000 homens foram fartos do que o pão que o Senhor tinha. 5.000 homens foram alimentados pelo que o Senhor disposicionou. E sobrou o quê? Sobrou 12 cestos, porque a mesa que o Senhor tem disponível para a nossa vida, amados e queridos irmãos, não é a mesa da terra. Aquela mulher, ela não estava falando da mesa terrena, aleluia. Ela estava falando da mesa do rei, da mesa da graça, que é a abundância, que não te rejeita, que não vê o teu pecado, que não vê o que você já passou, que não vê o que você já enfrentou. A mesa do rei. Ela compreendeu que até as migalhas que sobraram do rei serviu para alimentar. Amados, veja bem, aquela mulher, ela não desistiu. E Jesus olhou para aquela mulher e ele disse assim: ó mulher,
grande é a tua fé. As pessoas, elas podem sim te julgar pela tua aparência, julgar o cenário, mas Jesus não. Jesus, ele olha a tua fé. E ele me trouxe aqui nesta tarde hoje para dizer que vai honrar a tua fé. Então somente continue, não pare. Continue, porque a resposta que o Senhor deu para aquela mulher foi essa: seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a tua filha ficou sã. Desde aquela hora, amados e queridos irmãos, sabe por quê? Porque Jesus curou ela, Jesus libertou ela, e através da vida dela, a família dela foi curada. Através da fé dela, a família dela foi alcançada. O Senhor está falando para você nesta tarde, através da sua vida, através do seu clamor, através da sua adoração, eu irei visitar lugares impossíveis, porque eu sou Deus. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus.